Meu boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar a mesa dos trabalhos, presidida pelo vereador João Amém, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação dessa casa, vereador Renato Jéssica, presidente da Comissão de Saúde, o vereador Ricardo, secretário adjunto da Saúde, o secretário Clécio, secretário da Saúde, o secretário Sandro, Dorinha, os demais assessores da Prefeitura que se fazem presentes, profissionais da saúde, senhoras e senhores. Eu quero começar a minha fala pelo final do pronunciamento do vereador Ricardo, quando ele afirma que há uma ilegalidade. Realmente há uma ilegalidade. Isso foi constatado, os próprios senhores sabem, devem ter tido acesso ao parecer do nosso procurador-geral. Só que essa ilegalidade ela vem sendo praticada desde 1998. Ela não está sendo praticada neste momento. Também nesse momento. E o vereador Ricardo colocou que é muito fácil de resolver. Ora, se fosse fácil de resolver, nós já teríamos resolvido. Vocês, profissionais da saúde, são nossos parceiros, são nossos colaboradores. Vocês são os parceiros da população, são imprescindíveis no processo. Então, se fosse fácil, nós já teríamos resolvido. Acontece que ao administrador público cabe a responsabilidade, e a responsabilidade fiscal. Ora, se nós temos um arcabouço jurídico que implantou essa gratificação através de uma lei que não definiu o seu valor, e a Constituição é muito clara, remuneração, salário, gratificação só pode ser instituído através de lei. A lei não instituiu, ela criou uma gratificação, ela deu uma expectativa, ela não falou de que natureza era essa gratificação e nem o valor da gratificação. Foi regulamentado através de um decreto que também o decreto não poderia fixar valor de gratificação. E foi dado ao secretário da Saúde à época, e até hoje, poderes para fixar através de portaria, pior ainda. Se eu não posso mais, eu não posso menos. Bom, a Procuradoria-Geral do município chegou à conclusão que somente através de um projeto de lei é que se pode corrigir essa situação de ilegalidade. E o secretário Clécio aqui colocou assim, bom, se é ilegal, então eu não vou assinar mais nada. Acontece que a prefeitura hoje, mesmo constatando uma ilegalidade, ela não vai piorar a situação. O objetivo é de regularizar e de melhorar a situação. Bom, então estamos diante desse quadro, somente um projeto de lei pode resolver a questão. Mas esse projeto de lei, ele pode ser enviado para a Câmara de Vereadores nesse momento? É uma pergunta. Eu não tenho essa resposta. Por quê? Porque nesse exercício ele não vai poder entrar em vigor. Por uma razão muito simples. Nós, a partir do dia 10 de abril, nós estamos sob a égide da legislação eleitoral, que não permite, a partir de 10 de abril, que se faça qualquer correção e remuneração de servidores que não seja a inflação do ano. Para resolver essa situação, nós teríamos que mexer na remuneração dos profissionais da saúde, e estaríamos concedendo, então, entre aspas, um reajuste acima da inflação do período, que é ilegal pela lei eleitoral. Temos ainda a lei de responsabilidade fiscal também, que a partir do dia 6 de junho, também não permite que se faça qualquer alteração nos gastos com o pessoal até o final do mandato. Bom, a lei de responsabilidade fiscal, ela impede que se deixe à próxima administração compromisso que não tenha a contrapartida financeira. Ora, então vamos ver a segunda hipótese. Se não podemos nesse exercício, podemos mandar o projeto de lei para a Câmara para entrar em vigor no exercício seguinte? Eu não tenho essa resposta ainda. A Procuradoria do município tem que se manifestar. Senhor presidente, gostaria de mais um tempo. A Câmara de Vereadores também vai ter que se manifestar, e por isso nós estamos aqui. O Poder Executivo ele está à disposição para resolver a situação.
E eu digo, se fosse fácil, nós já tínhamos resolvido. Por quê? Porque a comissão que foi criada, já a partir de fevereiro, se eu não me engano, ela fez todo um cálculo e chegou à conclusão que, para resolver essa situação, a impactação mensal é de 1,9 milhões de reais e a impactação anual é de 25 milhões de reais. Ora, como é que nós vamos resolver essa situação, deixando para o próximo administrador o encargo dessa natureza? Então, isso tem que ser compartilhado pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo. Tá lá? Quantos minutos o senhor precisa? Quantos minutos o senhor precisa? De nossa parte, nós estamos dispostos. Eu acredito que a resolução desse problema ele tem que ser em consenso entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Por quê? A atual administração encerra seu mandato em 31 de dezembro. Nós não podemos simplesmente dar uma de Pôncio Pilatos, lavar as mãos e passar à próxima administração um encargo sem contrapartida financeira. Isso é importante que se diga, senhor presidente e presidente da Comissão de Saúde. Porque essa é uma despesa de caráter obrigatório e a lei determina que se faça, que se tenha previsão de recursos para 3 exercícios. Para o exercício que entrar em vigor em 2013, para 2014 e 2015. Nós estamos falando de 3 anos de mandato do próximo prefeito. Então, é séria, a situação é séria. Se fosse fácil, vereador Ricardo, nós já teríamos resolvido. Então, ela exige também um comprometimento da Câmara de Vereadores. Vamos o quê? Vamos aumentar tributo? Vamos mexer na planta de valores? Enfim, tem que haver contrapartida financeira para arcar com esse compromisso. Tá? Então, essa é a mensagem que eu queria trazer. Estamos dispostos, eu, a qualquer momento, que for chamado, estou disposto a conversar, a contribuir para resolver a situação, que, diga-se de passagem, é uma situação que não é do atual mandato, ela já vem de 98, embora o vereador não queira que se fale no passado, mas o passado nos aponta o caminho para o futuro. Muito obrigado. Secretário, se me permite só aproveitar a sua presença aí para... eu acho que a gente se debruçar na discussão em onde que a gente pode aumentar a arrecadação é um espinheiro que é complicado da gente, nesse momento, fazer. Mas a gente indo por partes, a gente consegue ir desvendando a solução do problema, né? O senhor falou a respeito da lei de responsabilidade fiscal, não vou aqui ensinar o padre a rezar a missa, mas vou apontar aqui algumas saídas, que eu acho que a gente pode, inclusive, consensuar. A lei de responsabilidade fiscal, ela fala dos últimos 180 dias, lá no seu artigo 21, que a gente não pode gerar despesa. Por isso, a gente teria, então, até junho, para conseguir resolver nesse aspecto. Agora, na lei eleitoral, o que fala a lei eleitoral é que a gente não pode configurar uma vantagem para os servidores que possa ser utilizada como vamos dizer assim, uma contrapartida eleitoral. Essa que é o grande fundo de discussão, que não permitiria que tivesse um aumento salarial, que não pudesse ter uma reposição da inflação no período que antecede a eleição. Mas o que a gente está novamente discutindo aqui não é uma configuração de uma vantagem, mas é tão somente o reconhecimento aqui, novamente, qual é o termo que a gente vai utilizar, mas uma inconstitucionalidade, de uma ilegalidade, que o reconhecimento disso, ele não pode ser apontado como uma troca com vias eleitorais. Não seria isso, os profissionais de saúde não iam estar parados aqui, de certa forma, onerando a imagem do prefeito. Então, isso é algo que a gente pode, inclusive nesse consenso legislativo, executivo, entender no sentido de avançar e de tirar esse problema da frente. Aí depois a gente discutir formas de conseguir suprir caixa da prefeitura para compor o reconhecimento dessa legalidade, a reformulação da gratificação é um outro desafio. Estou aqui sim, construindo
passos para a gente avançar. Não botar tudo no mesmo bolo que a gente pode não sair do lugar, né? Então, essa parte da lei de responsabilidade fiscal e da lei eleitoral, eu acredito, agora é minha interpretação, a gente pode construir isso, que isso já está transponível, desde que a gente consiga, já está transposto, aliás, se a gente conseguir ter o projeto de lei aprovado na Casa e pelo Executivo até junho. Aqui é a sugestão para a gente poder avançar, né? E depois se debruçar em outros problemas. Bem, o vereador entende que a lei eleitoral não seria aplicada nesse caso. Eu tenho aqui uma decisão do TSE, vereador, que a lei determina que, a partir de 10 de abril, somente se possa fazer revisão geral, né, da inflação do ano da eleição. O TSE diz o seguinte: a revisão geral de remuneração deve ser entendida como sendo o aumento concedido em razão do poder aquisitivo da moeda e que não tem por objetivo corrigir situações de injustiça ou de necessidade de revalorização profissional de carreiras específicas. Então você vê que a coisa não é tão fácil como se pensa. Não é tão fácil como se pensa, entendeu? Não, a lei ela pode ter alguns viés de entendimento. Você tem um, eu tenho outro, pode ser que um terceiro tenha outro. Então, não é fácil resolver. Afora isso, nós temos também a questão do limite de despesa com pessoal. Esse é outro ponto que a implantação aos moldes do que a categoria pretende hoje extrapolaria o limite prudencial. Então, esse é um fato. Nós não podemos ir contra os fatos, contra os números consolidados. Nós fechamos o quadrimestre com quase 50%. Com quase 50%. E essa situação ela já vem de longos anos. Você tem uma ideia, em 2004, final de 2004, o comprometimento era de 48,93%, era 49% praticamente. Hoje nós estamos com 49,5%. Quer dizer, durante todo esse período se aumentou 0,5%. A arrecadação aumentou, mas aumentaram o serviço, aumentou o número de profissionais contratados pelo município. A rede de saúde se expandiu. Educação igualmente. Então, eu volto a frisar, não é fácil de resolver. Se fosse fácil, já teríamos resolvido, mas estamos dispostos a contribuir para a solução. Muito obrigado. Bom, antes de passar a palavra à senhora, a doutora Giovana e ao senhor Fábio, eu gostaria de saber, anunciar a presença do líder do governo, o vereador Norberto, e saber se o mesmo quer fazer o uso da palavra, porque as inscrições estão terminando. Não? Eu vou usar só uma frasezinha que o senhor usou. O senhor falou assim: nós erramos, vocês também erraram. No que eu errei? Eu bato o meu ponto digital, atendo os pacientes agendados pelo CISREG. Eu sou médica, eu não sei fazer contra-cheque, eu não sou responsável pelo contra-cheque da prefeitura. Na prefeitura existem profissionais concursados e pagos para fazer assessoria jurídica, que eu não estou dizendo que é fácil, mas muito menos para mim. Eu sou médica, que fazem assessoria jurídica, que fazem assessoria contábil. Eu não sei nada disso. Eu posso discutir coisas da minha especialidade com vocês, mas assessoria jurídica não é minha responsabilidade. Então, eu não vejo no que eu errei nisso. Segundo, foi comentado que, desde agosto de 1998, ou seja, há 13 anos e 10 meses atrás, houve um arcabouço jurídico ilegal. Mas cabe aos profissionais de saúde reconhecerem isso, entende? Inclusive porque quando a gente olha o contra-cheque, eu fiquei pensando, quando a gente começou essa negociação ONU, eu fiquei pensando, meu Deus, eu estudei tanto, eu não notei isso. Como é que eu estudei tanto, eu não notei que eu estou perdendo
Um valor expressivo do meu salário todo mês. No contra-cheque não vem discriminados descontos. Eu até fiquei tranquila, eu disse, meu Deus, não sou tão burra assim, porque como é que eu estou há 5 anos na prefeitura e não notei isso? Então, o secretário de administração, o Sandro, também comentou isso, faz quase 14 anos, como se isso fosse justificativa. Eu vejo o contrário, eu aprendi na minha educação o contrário. Se faz tanto tempo assim que está sendo feita uma coisa ou inconstitucional, ou ilegal, ou irregular, imoral, aí que eu teria pressa de resolver, porque faz 14 anos e ninguém notou isso, faz 14 anos... Faz 13 anos e 10 meses que isso acontece, e quem é pago para fazer essa assessoria não percebeu? Terceiro ponto, eu vi em 2 falas uma tentativa, que já vou dizer, não vai ser exitosa, em dividir os profissionais da saúde. E eu tenho certeza que a hora que nós realmente unirmos os esforços, a gente vai notar que isso não é interessante para ninguém. Porque não é novidade nenhuma, nem para dentista, nem para técnico, que foram os médicos que começaram isso, porque começaram a negociar o aumento de salário depois que mais de 100 médicos em 18 meses pediram demissão. Então, isso não é novidade que foram os médicos que começaram isso. E me causa alguma estranheza dizer que os médicos estavam tentando corrigir só para eles. Se eles participavam de uma comissão, foi aprovado digamos assim, o resultado final, que seria aquele esboço do decreto, e no esboço do decreto é bem claro que era para todo mundo. Mas, assim, eu acho que a gente tem que transpor isso, porque igual agora quem chegou depois, ou, na verdade, a técnica de enfermagem, o primeiro contato que nós temos com ela é hoje, e não quer dizer que ela é menos merecedora. O que quer dizer que algumas entidades conseguem se organizar um pouco melhor, ou um pouco mais rápido, ou porque tem sindicatos de uma maneira mais rápida, mas não quer dizer que um merece mais que o outro, e essa tentativa não vai ser exitosa. Em terceiro lugar, quando o secretário fala que o senhor precisava de apoio, secretário, o senhor sabe por que a gente trabalha aqui? A gente adora trabalhar no sul de Florianópolis. Eu sou concursada em outros serviços que eu ganho muito mais. Nós adoramos aqui, nós estamos aqui discutindo uma coisa pontual, nós não estamos aqui discutindo que não existiram avanços nas administrações, não é nada disso que nós estamos discutindo. Né? Nós adoramos trabalhar no sul de Florianópolis, nós adoramos a equipe, muitas coisas de negociação, não é isso que nós estamos discutindo, nós estamos discutindo uma coisa pontual, que é um desconto que é um desconto que nós consideramos inconstitucional, ilegal, barra, daqui a pouco nós, assim, para não ofender ninguém, nós vamos estar usando 5 barras, né? É só isso que nós estamos discutindo, e que, na prática, isso dificulta a permanência de diversos profissionais num sistema que foi construído com muito suor. O senhor que trabalha, a gente sabe, acompanha o seu trabalho há anos na secretaria. O que nós estamos discutindo é uma coisa pontual e que precisa ser resolvida. E não é porque está há 14 anos errada que as pessoas falam que está 14 anos errado. Então, agora vamos esperar mais quanto tempo? Quantos mais médicos e outros profissionais vão pedir demissão? Tá? Eu acho que era só isso. Obrigada. Vou me apresentar novamente para aqueles que não estavam aqui quando eu falei. Meu nome é Fábio, sou vice-diretor clínico dos médicos de Florianópolis. Eu tenho alguns apontamentos para fazer sobre alguns equívocos que foram falados. Antes de tudo, eu quero dizer para os secretários que, certa vez, uma jornalista perguntou para o maior poeta desse país, Carlos Drummond de Andrade, o que ele achava do texto dele estar na fase de interpretação do vestibular da USP. A resposta dele: se nem eu lembro o que eu quis escrever, que só os alunos vão saber. Então, a interpretação é de cada um. O que vale na interpretação é a vontade política de resolver o problema. E nós estamos há 1 ano nisso. O secretário de administração falou que partiu do Sintrazem a inclusão dos outros profissionais de saúde que não médicos nessa empreitada. Isso não é verdade. Tá?
O vereador Ricardo estava nessa reunião, depois ele pode corroborar o que eu vou falar. Na reunião, o presidente do CIMESC deixou bem claro que nós sabíamos que existia um projeto de lei e um decreto que especificava que isso era para o PSF, a gratificação no PSF, que isso incluía todos os profissionais. O que o presidente do CIMESC falou era o seguinte: eu não posso sentar aqui e ficar falando em nome do dentista, do técnico de enfermagem, do enfermeiro. É óbvio, ele é presidente do CIMESC, tem que falar em nome dos médicos, mas ele deixou bem claro que era para todos os profissionais. O Sintrazem foi sim convidado a participar disso e o Sintrazem se recusou a participar, achando que os médicos queriam fazer uma coisa só da classe médica, e o Sintrazem, é óbvio, é contrário a isso, porque o Sintrazem vai apoiar todos os funcionários. Tá? Então, houve sim um equívoco na fala que foi feita aqui. Em relação a outro tipo de atitude também que foi tomada aqui, que a Giovana deixou bem claro, que é para desunir as classes, o que foi falado foi o seguinte, que os médicos chegaram e pediram um aumento exclusivo para eles. Então, dá a entender para outras pessoas que eu, como médico, cheguei para o secretário e secretário de saúde, doutor Cândido, eu vim aqui hoje, pedi que o senhor aumente meu salário, mas não aumento dos dentistas, dos enfermeiros, dos técnicos, não, tá? Não, calma aí. Isso é extremamente ridículo. Se eu vou chegar para pedir um aumento de salário, né, é claro que eu vou pedir um aumento de salário para a minha classe. E o que aconteceu no ano passado foi o seguinte: nós fizemos levantamento dos salários, da média de salário dos médicos, principalmente nas grandes cidades, que eram comparativas a Florianópolis, e diagnosticamos o quê? Em torno de 40% de defasagem do salário. De que forma nós podemos obter isso? Através da desoneração, e ainda faltaria um valor que poderia ser acrescido através de um aumento de salário. Foi isso que foi pedido. E os 15% que foi sugerido não surgiu dos médicos. Os 15% sugerido veio do atual secretário de saúde, doutor Cândido. Ele sugeriu esses 15%. Desculpa, do ex-secretário de saúde, perdão. Doutor Cândido, ele sugeriu os 15% à época na mesa de negociação. Tá? É só para colocar em foco o que foi falado e que não é verdade. Tá? E mais uma coisa. O parecer do procurador do município diz que deve-se fazer um novo projeto de lei. É só voltando à questão da constitucionalidade, porque o projeto atual é inconstitucional. E tem aquela máxima: nem tudo que é ilegal é inconstitucional, mas tudo que é inconstitucional é ilegal. Então, se vai voltar novamente essa discussão, nós temos que voltar à gramática. Né? É inconstitucional, é ilegal, sim. A parte do questionamento de estarmos armados ou não, secretário, ninguém aqui está armado. Pelo contrário, o que a Giovana falou, e muito bem claro, né, ela amansou bastante, é o correto. Nós todos gostamos de trabalhar aqui. Há outros municípios na região que estão oferecendo o maior salário, mas não, nós temos um trabalho aqui, já fizemos, nós temos a população do nosso lado, e o trabalho é muito bonito, e por causa disso, Florianópolis ganha bastante prêmios. Né? Se nós estivéssemos armados... nós não teríamos esperado um ano para fazer uma paralisação. Se nós estivéssemos armados, nós não faríamos paralisações pontuais, nós faríamos greve. Se nós estivéssemos armados, nós não deixaríamos os serviços de urgências e de emergências desprovidos. Pelo contrário, nós temos mais médicos no serviço de urgência e emergências, justamente para que não haja um excesso de atendimentos naqueles serviços e que para a população não ficar desassistida. Então, isso é estar desarmado. Isso é querer conversar com a gestão e resolver da melhor forma possível, mesmo que a gestão esteja sempre com esse aspecto moroso. Obrigado.